Boa tarde, que saudade! Tivemos uma semana abençoada, eu creio. Nós estamos começando essa semana com o nosso Femininas, porque para mim a semana começa no sábado. Olha só! Então seja muito bem-vinda, se sinta em casa, você é importante nesse programa. Que Deus ele possa estar aqui neste lugar, na sua casa, na sua família. E passando para deixar um abraço muito especial para o nosso patrocinador oficial, Égua do Celular, que está numa campanha maravilhosa de Páscoa. Você quer comprar um celular, você quer presentear alguém, imagina você dar um celular top na Páscoa. Eu ia amar. Eu também, nem quero ovo de Páscoa. Ovo eu quero não, um celular novo. Celular. E a loja Égua do Celular está com promoções imperdíveis. Gente, caiu muito o preço. Aquilo que já era barato ficou muito melhor. Então, se você está com esse tempinho, passe lá na Arterial 18, uma loja linda com atendimento perfeito. E se você não pode ir até a loja, é só entrar em contato, né, Gabi? Isso, se você quiser, você manda uma mensagem no direct, no telefone deles, no Instagram, e você pode ter o seu celular na sua casa, na comodidade da sua casa. Não esqueça, Alô Castanhal, ele também está ali para entregar para Castanhal. Então, adquira logo o seu chocolate ovo com o celular top. Não esqueça, amigos, siga o Instagram do Égua do Celular e lá você tem as melhores promoções da cidade e de Castanhal também. Isso mesmo, então não perca tempo. Égua do Celular tem tudo o que você precisa. Entre em contato ou vai até a loja que você não vai se arrepender. Agora, voltando para cá, programa Femininas, e você sabe, todos os sábados nós temos sempre uma convidada muito especial. Hoje é alguém que particularmente mora no meu coração e eu estou muito feliz em receber essa convidada aqui. A gente já se conhece há muitos anos, ela tem uma história de vida, de fé, ela tem realmente uma vida com propósito, ela tem uma voz com propósito, porque por onde ela passa o Senhor faz algo através da vida dela. E vocês vão conhecer agora quem está aqui conosco, pastora, cantora Neivane Barata. Antigamente era Neivane Santos, agora é Neivane Barata. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, já ouviu a voz dela em algum lugar, já conhece um pouquinho dela. Minha amiga, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma alegria e uma honra tê-la aqui no nosso programa, viu? Muito feliz mesmo. Amém. Eu estou muito feliz também de estar aqui. Ai, que coisa boa. Mas, Neivane, para quem ainda não conhece a Neivane, quem é? Eu nunca ouvi falar. De onde ela veio? Para onde ela vai? Então, para quem não conhece Neivane, a Neivane por trás de todos os títulos, por trás da pastora, da cantora, da ministra, quem é Neivane Santos? Neivane Barata? Bem, a Neivane é a filha da Noemi, né, minha mãe, que muito me honra poder falar a respeito dela, e que me trouxe ao mundo e tem estado ao meu lado. E sou a esposa do pastor Ronaldo Barata, mãe do Marcos, do Ronaldo Júnior e do Isaac. E a gente é uma família que tem honrado o nome do Senhor e temos procurado fazer isso, bastante até. E é o que mais nos tem honrado na terra, é honrar o nome do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, que família maravilhosa, né? Neivane, mãe de 3 rapazes, que coisa linda. 3 rapazes. Nós havíamos falado logo no início, eu falei, que coisa boa, amiga, o mundo está precisando de homens, né? E Deus está te usando para isso. Amém. Graças a Deus por isso. Bom, pastora, além de cantora, você também é compositora, ministra de louvor. Olha só quanto, né, assim, que honra, que honra. E como foi iniciar a sua trajetória dentro da música? Eu imagino assim, eu fico imaginando quando a pessoa ela tem esse dom da música, a casa toda também se mobiliza ali em cantar, em adorar. Isso porque a pastora Eline eu nem canto lá em casa, agora o Luquinha aprendeu a cantar, que ele tá... Aleluia, aleluia dele. E como é essa vivência de casa, de estar em casa e também a música dentro do ambiente da sua casa? Então, Gabi, quando eu tinha, acho que por volta de 11 a 12 anos, tinha acabado da escola dominical e eu ficava lá, cantarolando. E eu tenho um tio que eu sempre falo por onde eu ando, ele foi o meu maior incentivador.
E ele ia passando pela cidade, passou na frente da igreja e me ouviu cantar de longe, sem saber que era eu. E ele parou o carro, né, desceu e começou a ouvir e disse assim, quem é que está cantando? Então, gente, só para entender, né, começou tudo dali. Porque a Elines conhece, né, o tio Raimundinho, na intimidade. E a partir dali, eu senti que alguém me incentivava assim com mais afinco e coragem até, porque ele me colocou no carro, a gente viajou o Pará todo, eu cantando, ele tocando, e a minha família é uma família musical, né? Tem musicista para todo lado. Eu até pensei que antes, né, meus filhos fossem querer fazer futebol ou outras coisas, mas eles fazem também, né? São atletas. O Marcos tem 16 anos, o Ronaldo Júnior 14, mas eles já inclusive fazem parte do grupo de louvor da igreja, né? Um toca teclado, outro toca guitarra e a minha casa é cheia de música o dia todo. Eles chegam da escola, já estão tocando e vão para os ensaios e tem sido uma bênção. Não é que a casa não tenha, né, problema, nós temos, claro. Ministério de Louvor em casa. Ministério de Louvor em casa e isso alegra o meu coração, a minha alma. E vocês têm um propósito, né? Porque o principal é adorar a Deus. Deve ser lindo chegar em casa e ver a família adorando junto, orando junto. Sim. Então, deve mover ali o coração, principalmente como mãe, né? A gente Com vai falar assim, certeza. caramba, tem propósito. Tem a minha família propósito. tem propósito. Tem. Deu Né? certo, né? Eu acertei. Acertei. É tão bom, né? É uma sensação, eu vejo, Senhor, obrigada, né? De gratidão, de dever cumprido. Dever cumprido. E Porque Cristo em que casa. é o exemplo, né? A Bíblia sempre fala disso, que é o exemplo que arrasta, né? A gente convence no exemplo. Então, Verdade. cresceram, com certeza, foram ninados com a mamãe cantando. Ah, Então, que coisa cantarola, boa, cantando bem, né? cantando bem. Neivane tem um contralto, gente, impecável. Eu aprendi a ter noção de contralto com a Neivane. Oh, gente. Nem sei o que é isso. Coisa linda. Passeando com a Neivane, às vezes andando de carro, não tinha um louvor que tocasse na rádio ou no CD, que era a época do CD, que Neivane já não pegava o contralto daquela música, ela já ia cantando. Eu, caramba, é tão fácil para ela, ela só escutou e pegou. E aí, no exemplo, eu fui aprendendo, ouvir e já ir pegando a noção da segunda voz do contralto. Foi Neivane que nem sabia, mas foi ela que me ensinou Deus, que honra. a ter uma noção de como só escutar uma música e pegar o contralto. Aí, Glória Que a honra Deus. hoje, né? Olha, ela, hoje ela foi minha hoje o programa professora. especial. E aí, imagina se os filhos, né, crescendo nesse ambiente de louvor. Verdade. Porque Neivane não só canta, ela é uma pessoa que ela canta, ela encanta. Oh, Jesus. E ela é realmente cheia da presença de Deus. Amém. Então, Glória a saber que Deus. hoje teus filhos também trilham por esse caminho musical é Verdade. maravilhoso. Maravilhoso. Mas vamos começar a história. Como começou? Começou lá, né, com seus 12, 14 anos, Paragominas. Paragominas. Mas isso foi levado adiante. Sim. Foi levado já que eu sei cantar, já que as pessoas estão entendendo, então eu posso louvar ao Senhor, mas eu Sim. posso fazer disso algo mais profissional. Sim. Então, Neivane foi para o Canadá. Lá em 1900 e alguma coisa, eu não vou dizer. Só se ela quiser falar. Foi para o Canadá. Gente, olha que chique. Gravar o seu primeiro CD, né, Neivane? Conta pra gente como foi. Como foi que surgiu essa proposta de ir para o Canadá, fazer a gravação do seu primeiro trabalho e o que vem acontecendo Sim. depois de lá, na sua vida musical, profissional? Sim. Bom, em relação ao tempo, a idade, eu não tenho problema nenhum. E, assim, Elines, antes de mais nada, eu preciso também dizer que eu estou do lado de uma irmã, né? As minhas irmãs ficaram fora do estado e aqui em Belém, Deus colocou algumas irmãs no meu coração, no meu caminho, e a Elines é uma irmã quase que de sangue, né? Fomos muito, muito parceiras na obra de Deus. E eu também tenho essa mesma emoção de estar aqui hoje contigo, Elines, com a Gabi, e dizer, né, que tudo começou quando o pastor Joaquim, que é o meu tio também, foi missionário em Toronto, e ele foi, eu fiquei aqui chorando, chorei assim por meses, e ele dizia, um dia você vai. E passados 4 anos, Deus me levou. Eu digo que foi ele porque até em sonhos o Senhor me mostrava a minha chegada no Canadá. E depois de 1 ano que eu estava lá, o Senhor me deu essa linda oportunidade, né, de poder gravar o meu primeiro CD. Foi uma honra, uma porta que Deus escancarou. Às vezes eu paro e penso, Deus, só Tu para poder realizar um sonho assim, né? Tão longe, num país onde
Claro que fala também a nossa língua, mas a língua predominante, que é o inglês, eu não dominava, e para isso o Senhor levantou pessoas para me acompanhar, inclusive indo ao estúdio, e foi uma das grandes experiências que eu pude viver, e nasceu como se fosse um filho, né? E isso me alegra até hoje. 30 anos, gente, 30 anos. Do primeiro CD, já Do se primeiro passaram CD, 30 anos. sim. Depois vieram outros, Ó, né? tem até foto aqui. Isso aqui é a capa do primeiro CD. Foi Isso. esse? Essa é Foi a o capa primeiro. do primeiro CD. Esse aqui foi o segundo, Isso, do segundo. do segundo trabalho. Exato. E depois daí não parou mais. Não, há quem pense que eu parei, né? Mas na verdade eu não parei nunca. E nem vou parar, até quando a gente for para o céu, né? Nós formos para o céu, né? Nós iremos continuar, né? O que aqui na terra o Senhor tem nos feito ensaiar todo o tempo, né? O louvor que jamais cessa, vai continuar lá no céu. Amém. Pastora Neivane estava comentando também que ela participou do Louvor Norte. Isso. Né? Conta um pouquinho pra gente dessa sua experiência. E foi depois, logo quando você voltou, né, pro Isso. Brasil. Na verdade, foi uma grata surpresa. Eu estava falando para vocês que eu perdi o primeiro, Louvor Norte, e do segundo ao 15º eu não perdi nenhum. Olha só. E imagina você que está assistindo o programa, eu quando estava finalizando a gravação lá no Canadá, eu recebi a notícia de que eu participaria. Então foi imensa emoção, imensa não pelo fato apenas de subir naquele palco, de Cantar pra cantar os multidões, louvores para aquela multidão de sempre, mas também eu tive a honra de fazer amizade com na época, naquele Louvor Norte que eu participei, eu fiz amizade que é uma amizade que dura até hoje, né? Com o pastor Carlos Moisés, com a pastora Liliane. Eu fiz amizade na época com a pastora Ludmila Ferber, gente. Que amor que ela foi comigo. Então, dentre outros mais, né? E foi uma experiência também maravilhosa, porque eu já amava, né, quem estava por trás do Louvor Norte, né? Dos organizadores. E estar ali também cantando, para mim, foi uma honra muito grande. Posso imaginar, né? Quem viveu a época do Louvor Norte entende perfeitamente o que o Neivane está falando, porque o Louvor Norte ele fez parte de uma geração, assim, por muitos anos, né? A nossa geração. Sim. Não sei se tu tá Eu nessa fui época. várias vezes. Poxa, Gabi, tu tem muito Claro. bebê ainda. Muito novinho. Mas quem fez parte sabe que só de estar no Louvor Norte pra gente já era um privilégio. Sim, E estar com no certeza. palco, Cantando. cantando, era realmente Verdade. um momento de muita emoção, de muita honra. E que bom que você teve esse momento. Mandar também um beijo pro nosso pastor Pastor Lorival. Lorival. Pastor Lorival, de repente, né, Louvor Norte pode voltar, né? Trazer novas emoções, Sim. que agora tem uma nova geração que precisa ser encontrada também por Com tudo que o Louvor Norte certeza. proporcionava nas nossas vidas. Eu quero até abraçar também o pastor Lorival, a pastora Mônica, porque, na verdade, eu já fiz isso, né, recentemente, depois de tantos anos sem vê-los. Na verdade, também eu abracei a pastora Mônica num programa, né, na TV Boas Novas, que nós participamos juntas, mas reencontrar a pastora Mônica e o pastor Lorival foi uma alegria muito grande, né? Ele também nos deu me proporcionou essa oportunidade de participar do Louvor Norte. Um abraço, pastor, para os pastores também. Que coisa boa. Então já foi esse abraço e fica a dica, pastor Louvor Norte, pode voltar. E falando sobre pastorear, sobre ministério, como é a sua caminhada? Sei que você trabalha junto com o teu esposo, né? Verdade. Como é pastorear o reino? Como é essa questão também do louvor dentro da sua igreja, dentro do ministério? Conta um pouquinho pra gente sobre essa caminhada sua dentro da obra do Senhor. Meu esposo sempre me ensinou, desde quando a gente casou, ele tem uma frase que eu aprendi com ele, que o ser humano ele é a coisa mais importante que existe. E estar numa igreja, de se relacionar com pessoas de diferentes endereços, digamos assim, pessoas de um universo diferente um do outro. E a gente tem assim essa alegria de comungar com essas pessoas, de estar com essas pessoas semanalmente, né, durante a semana, nas atividades que são muitas. Para a gente é um privilégio. E nós cuidamos de uma igreja que fica lá no bairro da Cidade Velha, o Templo da Assembleia de Deus do Arsenal. E já estamos há quase 14 anos. E é um trabalho que a gente faz, e especialmente
em dar valor a essas pessoas. Nós temos várias missões, né, na igreja, e todos os líderes de missões têm liberdade de trabalhar. A gente tem essa honra, inclusive, de tê-los com a gente e de deixar todo mundo bem à vontade. E eu, como vocês já disseram, né, eu faço parte do grupo de louvor também. É uma versão nova, são vários adolescentes, mas eu ainda estou lá. E aí é um incentivo que eu dou a eles, e eles também, pelo menos eles demonstram, né, que amam quando eu estou junto. A Eline falou do contralto, eles pedem, pastora, chegue logo, vamos ensaiar tal música e ajuda a gente. E é uma alegria, porque eu costumo dizer que lá na igreja eu não tenho liderança nas missões, mas eu percorro por todas elas, então eu gosto de ajudar. Em todas Isso, elas, em todas elas. Nós temos missão com mulheres, eu estou lá junto, missão com adolescentes, eu estou lá junto, até com a missão com homens, eu estou junto, eu com meu esposo. E assim a gente tem conduzido, né, o rebanho com muito amor. E eu gosto também de dirigir os cultos junto, a gente participa. Eu tenho um momento lá de apresentar os Pastora que visitantes. pastoreia mesmo. Sim, é seu uma honra rebanho, fazer né? isso. Tá ativa ali, ajudando, É porque a Neivânia passando a sabedoria também, né? Isso, Porque ela às vezes gosta de pessoas, né? Ela gosta de estar junto. Isso, eu amo. tem uma fotinha também, né, do pessoal da igreja Cadê, diretor? dela. Tem foto da Neivânia mesmo lá na igreja, com as suas ovelhas. O diretor vai já encontrar aí. Olha aí. Isso aqui é o coral? Semana passada, né, foi o encerramento do congresso de homens e mulheres, né? Aqui estão as mulheres e aqui os homens do lado daqui. E a gente tem feito, né, um trabalho assim, no sábado que antecedeu o encerramento, a gente fez no Centro de Convenções Centenário. E temos assim, cada pessoa aqui, não dá para falar, mas nós temos uma das líderes que Jesus curou ela de câncer. E ela já fazia a obra do Senhor, mas ela disse e falou para mim que se Deus desse a chance dela continuar viva, ela intensificaria os trabalhos. E ela faz um trabalho surreal na Cidade Velha, cuidando também de pessoas, de crianças. Ela é nossa líder do Círculo de Oração e líder das crianças no Arsenal. Que coisa Tem um trabalho maravilhosa. magnífico. Pastora São Darlene. envolvidos, né? Todos são muito envolvidos. envolvidos. É isso que é importante. Eles veem o empenho também da Sim. liderança, dos pastores, apaixonados Sim. pela obra. Exato. Isso reflete também nos discípulos. Com E certeza. é lindo ver, né, a obra do Senhor. Verdade. É lindo. Parabéns, Que igreja parabéns. linda. Qual é o endereço da igreja? Aproveita para falar, né? Você que está assistindo a Sim. gente, mora ali para a Cidade Velha, ali pelos Jurunas, que já é pertinho Isso, também. Você exatamente. precisa de uma igreja para visitar, para congregar. Então, fala aí, Neivânia. Maravilha. Olha, Assembleia de Deus, Rua do Arsenal, número 99. E fica bem em frente, eu sempre digo assim, uma referência bem simples, mas é onde as pessoas também encontram mais facilmente. Fica em frente ao Hospital da Marinha, é o muro grande, branco da Marinha. Do outro lado está a Assembleia de Deus do Arsenal. Muito fácil de encontrar. Uma igreja linda, com pastores Verdade. apaixonados por sim. ovelhas. Verdade. E vocês estão vendo aí que tem uma equipe, como ela já disse, que é dedicada, empenhada. Então, se você está circulando por ali, vai lá conhecer. Se você passar pela frente e ouvir uma voz maravilhosa, não foi assim? Assim que o tio descobriu, ouviu uma voz cantando assim, suavemente, aí você já sabe, é aqui mesmo, é pastora Glória a Neivânia Deus. que está cantando. Falar em cantar, a gente tem um clipe, diretor, prepara aí, a gente tem um clipe do seu último single, Sim. né? Apocalipse. Apocalipse. Né? Antes da gente colocar para o nosso telespectador, fala pra gente desse projeto, como é que está, como foi a gravação desse single. Então, essa canção, ela é de um dos maiores compositores do Brasil. Muita gente não conhece músicas dele, mas não sabe, né? Que é o Benedito Dias de Oliveira. E eu já gravei 30 anos atrás a música dele, né? Força, União e Poder, você deve lembrar. E agora Apocalipse, que foi um presente de Deus para mim. E eu lembro que no momento eu não vou dar o testemunho, mas contar, né? Mas durante as gravações eu ainda estava passando um processo de recuperação da saúde. E quando a música chegou, eu falei, eu não vou perder tempo, não. Eu vou gravar assim mesmo. E, né, Apocalipse é uma canção muito forte. E
às vezes, quando a gente ouve falar em Apocalipse, dá até assim um medo, né? Ah, fim do mundo, o mundo vai se acabar. E Apocalipse também traz muito do amor, né? De Deus nos ensinando, está chegando o tempo, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, né? E enquanto ele não volta, eu preciso, como disse a Eilines, eu preciso estar com pessoas, eu preciso amar e eu preciso resgatar pessoas, né? Falar do amor, ser ponte, ser sal da terra, ser luz do mundo. E é isso que traz a mensagem dessa canção. E eu até chamaria a atenção, não pela voz ou pelo clipe, sabe? Foi uma equipe lá do Arsenal que me apoiou, né? O Gabriel Prestes, com toda a equipe dos adolescentes, fizeram para mim essa gravação desse clipe tão singelamente, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas foi muito singelo. Mas assim, eu recebi com muito carinho, né? O carinho que eles dedicaram a mim enquanto a gente fez esse clipe. Mas eu chamaria a atenção de quem está em casa para a mensagem propriamente, né? Dessa canção Apocalipse. Às vezes não precisa ter uma produção grandiosa, e sim o amor de Deus envolvido ali. Exatamente. E principalmente a presença de Deus. Na verdade, é isso A que toca mensagem tudo. que A a música mensagem, carrega, como você né? falou, É verdade. é ela que faz a gente... Eu ia falar um pouco, porque tem uma frase dela que eu gostei muito, mas a gente pode falar depois, porque depois que vocês conhecerem, assistirem aí em casa, ouvirem, você vai escutar agora aqui no programa, mas está lá no YouTube também, está salvo Sim, lá. verdade. Está gravado, Apocalipse com a pastora Neivane Barata. Então, nosso diretor, solta o play e vamos ser abençoados com essa canção, com esse louvor da nossa querida Neivane. Apocalipse, a terra aqueceu, o Eufrates está secando, novo mapa de Deus, Jesus está voltando, e eu aqui, só vendo gente quase morta, que já perdeu o sentido da vida, o gosto de ser. Gente ferida e que a gente não vê, finge que não vê. O jeito que dá jeito pra ficar do jeito que Jesus quer é amar. O jeito que dá jeito pra ficar do jeito que Jesus quer é orar. O jeito que dá jeito pra ficar do jeito que Jesus quer é ser voz de Deus. Sal da terra é luz do mundo. Jesus Cristo está voltando, e eu aqui, só vendo gente quase morta, que já perdeu o sentido da vida, o gosto de ser. Gente ferida e que a gente não vê, finge que não vê. O jeito que dá jeito pra ficar do jeito que Jesus quer é amar. O jeito que dá jeito pra ficar do jeito que Jesus quer é orar. O jeito que dá jeito pra ficar do jeito que Jesus quer é ser voz de Deus.
ser sal, ser luz, ponte, farol, impressionar pra não deixar errar o céu. Ser sal, ser luz, ponte, farol, impressionar pra não deixar errar o céu. Eu quero ser sal, ser luz, ponte, farol, impressionar pra não deixar errar o céu. O jeito que dá jeito pra ficar do jeito que Jesus quer é amar. O jeito que dá jeito pra ficar do jeito que Jesus quer é orar. O jeito que dá jeito pra ficar do jeito que Jesus quer é ser voz de Deus, sal da terra e luz do mundo. Sal da terra é a luz do mundo. Vocês viram que música abençoada? O jeito que dá jeito para ficar do jeito que Jesus quer é orar, É orar. é amar. Que lindo, né? É lindo. É o único jeito, né, Nevânia? A gente estava falando aqui, é o único jeito. Não tem outro jeito, né? Se a gente não buscar fazer a vontade de Deus, obedecer, fazer o que Ele manda, né? Que é amar, que é orar, o jeito que dá jeito para ficar do jeito que Jesus quer é ser voz de Deus, sal da terra e luz do mundo. E a produção é linda. Você Pô, ela tava falou falando que era uma produção, coisa você viu? singela, ficou É, maravilhoso. lindo, Parabéns achei, a toda parabéns, a equipe toda a equipe. envolvida. Amém, verdade. Eles Tomara. estão de parabéns. Não esqueça porque- de compartilhar também, Sim, né? com certeza. Compartilhar com as pessoas Ficou que maravilhoso. Mas o nosso primeiro bloco vai encerrar? agora, mas já já nós vamos estar de volta. Da última gravação, a Elis falou: você deu tchau tão, né, tão triste, pois volte, vai lá rapidamente, pegue seu café, vai no banheiro e volta, porque ainda temos um testemunho poderoso. Nosso programa não acabou, ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem. É o quadro Em Sintonia com a doutora Wellen. Tem muita coisa boa no segundo bloco, então é bem rapidinho, tá? O governo do Pará comemora o aniversário da nossa capital assim, construindo uma feliz Belém para você, com o Hospital da Mulher e mais investimentos na saúde, com o maior programa de macrodrenagem da história, com novas escolas, com infraestrutura, com mobilidade, com avanços e conquistas na segurança, com cidadania, uma Belém mais bonita, mais unida, mais feliz. Uma feliz Belém para você, Governo do Pará, por todo o Pará. Mais de 9 unidades no Brasil e milhares de entrega por mês. Isso é a Grill Transportadora. Temos uma estrutura de ponta a ponta, equipe treinada e o único sistema de seguro do mercado. Com a Grill, a sua mercadoria vai de ponta a ponta com segurança. Siga-nos nas redes sociais e descubra como podemos ajudar o seu negócio a ir mais longe. Você já pensou em como pode proteger a sua família, mesmo quando você não estiver mais por perto? A New Life, há 23 anos, cuida de famílias com respeito, carinho e dignidade nos momentos mais delicados da vida. Com um plano funeral, você garante acolhimento, estrutura e paz para a sua família quando ela mais precisar. Fale com a gente. Cuidar do futuro é um ato de amor. Em Belém. Nós entendemos que cada projeto é único e temos orgulho em trabalhar com você para encontrar a melhor solução para a sua necessidade.
boxe em blindex, boxe em acrílico, esquadrias de alumínio, bisotê, portas de vidro, janelas de vidro, guarda-corpo, fachadas panorâmicas, fachada em pele de vidro, fechamento de área em vidro, espelhos personalizados, envidraçamento de sacadas, fabricação própria. Realizamos a entrega em domicílio e também a sua instalação. Solicite orçamento grátis e sem compromisso. Fones WhatsApp 91 98141 7706 e 99222 4340. Alubox, detalhes que fazem a diferença. Avenida João Paulo II, 1516, Marco, Belém, Pará. Atenção motoristas e pedestres. A construção de um novo viaduto vai mudar o trânsito em duas avenidas importantes de Belém. Um trecho das avenidas João Paulo II e Cosme Damião será interditado. A mudança faz parte das obras do novo viaduto no cruzamento com a Avenida Doutor Freitas. Para sair da cidade, use rotas alternativas como a Travessa Angostura ou a Avenida Doutor Freitas até Almirante Barroso. Governo do Pará. Por todo o Pará. Hospital da Mulher, o maior do Brasil. Eu conquistei. Programa Empodera. Eu conquistei. Creches por todo o Pará. Eu conquistei. Criação da Secretaria de Estado das Mulheres. Eu conquistei. 5 novos hospitais materno-infantis. Eu conquistei. O governo do Pará tem o compromisso com todas as mulheres. Seguir trabalhando para que elas sigam conquistando cada vez mais. Somos o Pará que cresce, o Pará que cuida. Governo do Pará, por todo o Pará. O governo do Pará entrega a nova Rua da Marinha. Ela é mais que um marco na mobilidade. É mais tempo com a minha família. É mais agilidade no dia a dia. É mais qualidade de vida. A nova Rua da Marinha liga as avenidas Augusto Montenegro e Centenário, beneficiando 200 mil pessoas. Nova Rua da Marinha. Mais tempo para você. Governo do Pará. Por todo o Pará. Estamos de volta, viu como foi rapidinho, né, Eline? Muito rápido. E a gente está aqui para lembrar que nós estamos agora com uma reprise do nosso programa. A audiência é tanta que agora nós estamos terça-feira, às 22 horas. Às 22 horas. Ó, esse é o verdadeiro Vale a Pena Ver de Novo, tá? Se você não assistiu no sábado, assiste na terça-feira às 22 horas. E se você está assistindo agora e gostou muito do nosso programa, compartilha com a sua amiga, com um amigo, com toda a família e diga assim, olha, o programa foi espetacular. E se também você não gostou, você vai gostar, porque não tem como não gostar, né? Porque o programa esse testemunho é top, a nossa convidada é maravilhosa, não tem como não gostar. Então compartilha com os teus amigos e assiste de novo. Se você está assistindo agora, assiste novamente, terça-feira. Aquela hora do sono que você vai para a cama, vai para o sofá, assim, 22 horas. Então, deixa eu terminar aqui meu dia ouvindo mais da palavra de Deus. E ainda tem um clipe, né? Ainda tem um clipe agora, viu? Então, você sintoniza a sua TV no canal 42.1, na TV Livre Belém. Se você quiser compartilhar com alguém que não mora em Belém ou na região metropolitana, aí você encaminha o quê? O nosso link do YouTube. Lá no YouTube, TV Livre Belém. E tem também no Instagram, TV Livre Belém. Então, o programa você pode compartilhar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Ele fica salvo ali eternamente. Então, não tem desculpa para não assistir, né, Gabi? E deixa eu lhe falar uma outra coisa. Você que está assistindo nosso programa e quer que uma amiga sua, alguém que tem um testemunho poderoso, esteja no nosso programa, não esqueça de comentar no nosso direct, no meu Instagram, no Instagram da Elines e também no Instagram da TV Livre Belém, quem você gostaria de ver aqui no Femininas. Coloque lá, comente lá, nós estamos fazendo uma seleção e eu creio que essa pessoa vai estar aqui no nosso programa. Não esqueça que programa Femininas nós falamos com mulheres que têm vozes com propósito. E você sabe que tem muitas mulheres que têm vozes, que têm histórias de vida, que realmente têm uma vida com propósito. Então, coloca lá no nosso Instagram, né, Gabi?
e dar a sugestão que logo, logo A gente vai estar teremos aqui. compartilhando e você vai estar aqui no nosso programa. Exatamente, então participe. Mas hoje quem está no nosso programa é a nossa querida amiga pastora Neivane Barata. Pastora, cantora, compositora, Combo ministra. completo, mãe de 3. Mãe de 3. Ô, Senhor, até falei, oh Deus, eu já oro tanto, Pai, porque eu tenho uma filha pré-adolescente, né? E se você é mãe de meninas e de meninos também, você tem que orar pelo seu genro, tem que orar pela sua nora, porque um dia vai chegar. Então, você já ora, Gabi? Já. Eu já oro também. Eu falei, Neivane, será que tá lá Ontem eu falei assim, É. Luca, tu não vai me dar trabalho. Luca com aqueles olhos azuis, eita, Senhor, tem que orar muito pela nora. Eu já oro pela minha nora, pelo meu genro, e sei que o Senhor tá preparando, Beijinho né? pra Gigi também. Te amo, filha. Beijo, meus filhos, meus amores da minha vida. Mas voltando para cá, para nossa convidada, Neivane Barata. Neivane, você é membra, né, da CIMADB, é isso? Da CIMADB, faz parte da convenção da CIMADB. E faz parte da Assembleia de Deus, Igreja Mãe, né? Como é isso? Sabemos que você, além de ser pastora da Igreja do Arsenal, mas você é envolvida em tudo que envolve a Assembleia de Deus em Belém, no Pará, em tudo. Então, conta pra gente como é fazer parte da CIMADB e como é a tua vida, a tua atuação em todas as outras áreas, tudo que envolve a Assembleia de Deus em Belém, Neivane está no meio. Tudo mesmo. Então, conta pra gente da sua experiência nessa área, nessas áreas. Sim. Meninas, é incrível, porque lembro do pastor Nelson apresentando o Boas Novas no Lar, né? Eu cantava tanto no programa que eu dizia assim, parece figurinha repetida, eu estava sempre... E assim é na igreja, eu estou em todas as frentes, porque faço parte do coral de mulheres, coral geral, e hoje meu esposo está como presidente da CIMADB, né? Que é a convenção da igreja, e tem sido uma honra também, né? Eu tenho acompanhado em praticamente todas as viagens pelo interior, porque a convenção é isso, né? A gente tem aquele contato com as igrejas do interior, construção de templos, e assim, o pastor Samuel Câmara, ele costuma dar essa liberdade, né? E a gente tem, agora recentemente, essa semana mesmo, nós tivemos um encontro de pastores e líderes em Marabá, e foi uma bênção, assim como os outros encontros que nós tivemos. E levar Jesus, levar alimento também a essas pessoas, porque os eventos acontecem assim, a gente vai, preparamos as palestras para a cidade, para aquela igreja e os lugares próximos, a gente leva o alimento físico, a gente leva cestas de alimentos, a gente leva também a equipe da Missão com Saúde. Nessa vez nós não foi possível levar a Marabá, mas nas outras esse foi o quarto encontro que nós tivemos, mas geralmente a gente costuma levar uma equipe de médicos de excelência, né, que são todos voluntários, e é um trabalho magnífico que Deus tem assim, permitido a gente ter, né, envolvendo todos os pastores, esposas de pastores, e é isso, a convenção tem sido uma bênção na vida das igrejas do interior também. Igreja para fora, né? Sair das fora. portas da igreja, trazer missões, né? Estar ali trazendo a palavra, mas também um alimento sólido. Isso. O quanto é importante a gente entender que a igreja ela não precisa ficar só ali naquelas 4 paredes. A gente precisa evangelizar. Exatamente. E vocês têm feito um trabalho maravilhoso. Meu diretor, se puder colocar a imagem. Imagens de tudo. Muito bem. Cadê? Mas que Cadê, felicidade, Davi? olha, que felicidade de ver o quanto você se empenha, né? E o quanto você tem se dedicado com amor, com carinho, com zelo à obra de Deus. E realmente a palavra é essa, a gente pode procurar outra e não vai encontrar. É amor, porque vocês vão até achar engraçado, mas eu pego no batente, eu chego, se a igreja estiver empoeirada, como a gente inaugurou um templo, Assembleia de Deus, na estrada, quem vai para Salinas, tão pertinho, a gente vai a trabalho, que eu não consigo nem ir lá, né, dar um mergulho na praia, mas quando a gente está em atividades, a gente inaugurou no finzinho do ano passado esse templo novo, ficou lindo, que chama quilômetro 42, bem na entrada de quem vai para São João de Pirabas. Ficou um templo muito lindo, né? E Deus assim foi muito misericordioso nessa gestão, enquanto meu esposo está como
o presidente da convenção. Nós construímos esse templo do zero. E a gente trabalha mesmo, pega no pesado, carrega pedra, pau e varre, limpa, até ver tudo lindo, né? Para receber os depois irmãos. pega a hora, canta, sim, tudo, prega. Tudo. É verdade. Faz tudo. Isso é que é uma mulher 1001, né? 1001 utilidades. E falando nisso? Família. Né? Conciliar família. Família é o nosso ministério mais importante, né? Foi o que Deus nos confiou, Deus nos deu. Os seus filhos, como você falou, são preciosos, são envolvidos. Conta um pouquinho pra gente como é conciliar o ministério, a família. Como foi, não sei se teve algum desafio nessa caminhada para que os seus filhos andassem na direção certa da presença de Deus, porque a gente sabe, principalmente como as pastoras que estamos aqui, é um desafio muito grande a gente, esse mundo, né, as coisas que estão acontecendo, a gente conseguir falar da palavra e do amor de Deus ali para a nossa geração, né? O nosso legado, porque a herança a gente deixa com bens, né? Mas o legado a gente deixa na pessoa, né? E a gente tem visto o quanto você tem se dedicado, né, no ministério e também para os seus filhos. E conta pra gente um pouquinho sobre conciliar família e também com o teu esposo, né? Conta um pouquinho pra gente. Gabi, a gente já carrega assim, uma congregação dentro de casa. E eu vou dizer algo para vocês que me emociona. A minha família está debaixo da graça. Eu digo, Senhor, eu não quero nunca, em teu nome, experimentar a dor que uma mãe sente de ter um filho afastado dos caminhos do Senhor. Mas eu quero, Senhor, ter a gratidão eterna a Ti por mantê-los nos Teus caminhos. E eu louvo a Deus que esses meninos, eles não são levados apenas. Nós vamos juntos para a Escola Bíblica Dominical. Nós temos ainda o nosso culto doméstico em casa. Eles leem a Bíblia junto com os pais. Nós estamos lendo a Bíblia todos os dias e nós prestamos conta dessa leitura porque nós temos um grupo de WhatsApp que a gente marca qual o capítulo, qual o livro que a gente leu. E como eu disse para vocês em relação também à música, é um fato curiosíssimo, mas eu acho que isso pode ajudar alguém que esteja assistindo o programa. Meus filhos, eles não são forçados a ir. Eles não faltam os ensaios e eles vão assim com muita alegria. Se houver, isso também a gente tem como exemplo, né? A gente ensina isso para eles. E sem grito, sem forçação de barra. Eles têm uma disciplina incrível para ir para os ensaios, né? Durante a semana, essa semana é a semana da Páscoa, eles estão se preparando para a cantata, mas fora isso, toda semana é igual. Eles costumam chegar, almoçar, né, da escola, almoçam, e sem que eu perceba, sem que eu precise dizer, olha, vão ensaiar, vão treinar. Não preciso. Um pega o teclado lá em cima, o outro já pega a guitarra e toca, sem incomodar ninguém. Eu digo, Senhor, quem sou eu para merecer? Mas o Senhor tem sido bom demais. E isso fortalece a minha fé, né? Me alegra na jornada em tempos difíceis. E eu só posso atribuir isso a Deus. Só Ele que faz isso. Isso é um milagre. A intimidade também, quando eles têm a intimidade dele, porque às vezes a gente quer, poxa, ele tem que ser obrigado a estar na igreja, a estar na escola dominical, mas quando ele conhece esse verdadeiro Jesus, é um prazer. Eu tenho prazer de ir à casa do Senhor. Então eles têm esse prazer porque eles conheceram, de fato, a Jesus, e não o Jesus dos meus pais, mas o meu Jesus. Então isso faz toda a diferença, que é o que a gente, minha filha é pequena ainda está nessa caminhada, de vocês já é adolescente, então ele já tem um conhecimento maior, mas é o que a gente tenta trabalhar na vida deles. Eles terem a experiência deles, não a nossa. Verdade. Não a nossa história, não o nosso testemunho, mas o testemunho próprio deles, a caminhada deles. E eles vão muito além. Isso, vamos lá que o diretor já está falando aqui, olha o tempo, já está acabando. Neivane, nós sabemos que você tem um testemunho muito forte, de livramento e de cuidado de Deus na sua maternidade com o Isaac. É verdade. Né? Deus fez algo sobrenatural. Então, a gente queria aproveitar o pouco tempo que a gente ainda tem, mas a gente não pode deixar de compartilhar, de falar do que Deus fez na tua vida. Conta pra gente como foi esse momento na sua vida e na vida do Isaac.
Olha, antes de eu engravidar do Isaac, eu pensei que eu fosse encerrar no segundo filho. Mas o meu esposo, conversando comigo, ele disse, filha, eu creio que Deus ainda tem alguém muito especial para entregar nas nossas mãos para cuidarmos. E eu até pensei, será que ele está falando isso porque ele quer uma menina? Mas não, era o Isaac. Mas quando eu estava completando 7 meses, um pouco mais de 7 meses, eu sofri uma queda de costas. Eu armei uma rede porque eu estava cansada. E nesse dia era até um domingo de escola dominical, eu estava só com as crianças e a rede não foi bem armada e eu caí de costas de uma altura considerável e de lá fui para o hospital. Ainda não fui ter o bebê. Não estando grávida já é difícil uma queda dessa. Exatamente. Estando grávida, meu Deus. E foi uma pancada bem forte. E dali eu já não aguentava andar, né? Que eu sentia muitas dores. E com poucos dias depois o Isaac nasceu, assim... Eu fui para o hospital e na madrugada, que a minha pressão muito alta, eu fui levada para o centro cirúrgico e uma amiga minha, que na época ela congregava conosco, pediatra, ela disse, a hora que você tiver o Isaac, me chama, porque eu quero estar junto. E eu lembro que era uma madrugada, eu tive pré-eclâmpsia. E eu só pedi, chama a Alessandra, que era a doutora Alessandra Malheiros. E a presença dela trouxe calma para o meu coração. A anestesia não pegava, pressão muito alta, e eu tremia, parecia, os antigos falam de tremer como uma vara verde. E eu lembro que eu fiz uma oração, e eu dizia, Senhor, na ótica humana, eu tinha tudo para dar errado ali, porque quando a anestesia não pegava, o meu corpo tremia muito. Eu olhei para o anestesista e eu falei, doutor, por que eu tremo tanto? Ele dizia assim, fique calma, é normal. E não era normal. Eu já tinha tido 2. E ali, naquele momento, eu disse, Senhor, se tu me permitires, deixa eu voltar para casa. Eu preciso voltar para cuidar dos meus filhos, para cuidar do meu esposo. E depois eu não vi mais nada. Na verdade, quando a doutora Alessandra recebeu o Isaac, ficou gravado, porque nós temos uma gravação, ela chorava e ela dizia assim, chora, Isaac, a voz trêmula de choro. E depois, eu estou toda arrepiada de lembrar, porque ele não chorou logo. Ele ainda foi para a UTI e o Isaac está aí, né, com 11 anos. É um servo de Deus, ele sabe orar, ele também lê a Bíblia. E eu louvo a Deus por esse milagre que foi, né, e tem sido na vida do Isaac, na minha. Deus ouviu o meu clamor e a gente está lá, o Isaac, esse pequenininho. Ele é assim muito tímido, mas é um filho muito amado nosso. Eu saí de casa agora há pouco, mãe, você vai demorar? Eu digo, não, meu filho, eu vou só gravar e já volto. E é isso, gente, eu louvo a Deus pela família, a minha casa, e eu servimos ao Senhor. Esse é o nosso maior prazer. Glória a Deus por isso, né? Que coisa maravilhosa. Que testemunho maravilhoso. Que testemunho lindo, saber que mesmo quando parecia que não ia dar certo, que alguma coisa poderia acontecer com você Sim, ou com ele, exato. que quem entende, né, do assunto sabe que você ter eclâmpsia ou pré-eclâmpsia é muito sério. É, né? Muito sério, muito perigoso para a mãe, para o bebê, para ambos. Verdade. Então, é muito sério, mas ali o Senhor atendeu suas orações, né? E mais forte do que alguém ouvir dizer assim, mas foi só mais uma oração respondida. Não. Eu tinha uma amiga que a gente esbarrava na clínica e se abraçava assim de lado, ela com barrigão e eu também, e ela tinha uma vida extremamente saudável e infelizmente ela veio a óbito no parto, né? E por isso que eu digo assim, como entender os mistérios do Senhor, né? Então eu tive depois disso, com certeza eu garanto a vocês que eu vivi outros milagres do Senhor, mas esse assim, eu pensava, Senhor, só se tu queres. Então ele ouviu esse clamor, desculpa, eu bati aqui no meu microfone, mas é maravilhoso compartilhar isso, porque me leva a transmitir a mensagem do Senhor através do louvor muito mais, né? A certeza de que você tem um Deus que cuida de fidelidade todos os de Deus, né? Se Deus te prometeu, se Deus falou na vida do seu esposo, sim. E ele cumpriu até o final, verdade. né? E isso é só alegria, olhar só assim alegria. Seus 3 filhos, deve ser
crescendo, como uma mãe, assim, né? Dá muito orgulho, principalmente. O olho dela tá brilhando. Ela tá olhando, o olhinho tá brilhando. E principalmente, como ela falou, ambos, né? Todos eles no caminho do eles, Senhor, nos caminhos do servindo ao Senhor. Mas porque eles têm pais, né? Um pai e uma mãe que são testemunhos, e isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus. Eu só, para encerrar essa fala, eu digo que o Senhor, Ele nos agraciou. Eu tenho um casamento feliz, alicerçado na rocha, inabalável, que é Cristo. E isso, com certeza, gente, pesa muito, né? E eu tenho vencido porque a gente tem caminhado de mãos dadas, meu esposo e eu. E tudo que nós fazemos para a glória do Senhor. Pastora, nós já vamos finalizar. Nós vamos fazer só mais uma perguntinha. Eu queria saber, a pessoa que está nos ouvindo agora nesse momento, essa mulher que está nos ouvindo, que conheceu um pouco da sua história, do seu testemunho, que conselho, que palavra você deixaria para ela? Principalmente essas mulheres que te seguem, que estão ali acompanhando você desde o início, assim como a pastora Elis falou, que lhe vê como exemplo, que estão lhe acompanhando desde o início da sua caminhada. Deixe uma mensagem para elas agora nesse momento e que Deus ele possa te usar. Amém. Eu diria a você, mulher, que é mãe, a que não é mãe, que não gerou um filho, mas que ama cuidar, seja obediente ao Senhor. Quando você ora, confia, o Senhor ele faz tudo infinitamente além do que você possa imaginar. E quando a gente obedece ao Senhor, a gente recebe do Senhor a bênção, Ele nos guia, Ele nos conduz, nos faz caminhar em pastos verdejantes, Ele nos dá um lar alicerçado. E quando a gente obedece, a gente vê os frutos, né? A gente vê frutificar na nossa casa, Amém. Na nossa igreja, em meio à vizinhança. Eu digo que os meus vizinhos, eles são a minha família, são os parentes mais próximos. E eles mesmos também testemunham, né, a respeito de um vizinho que tem sido exemplo, e eu tenho lutado para ser. Eu peço ao Senhor paz, que Ele conduza a minha jornada, e que eu seja, eu não me vanglorio de maneira nenhuma, mas eu me alegro, e eu digo, Senhor, eu nem me vejo, mas se alguém me vê como inspiração, me faça caminhar, sendo mais ainda, fazer mais a tua vontade, né? Ser obediente, como eu disse, gente, Salomão, quando ele pediu a Deus sabedoria, quem deu a sabedoria a ele? Foi o Senhor. Então, ele não foi o sábio bam. Ele só recebeu porque ele pediu. Então, você peça ao Senhor sabedoria e graça e seja essa pessoa obediente, Amém. Que você vai muito além. Amém. Esse é o segredo, viu? Estamos no mês de abril, que o mês de abril é um mês que faz muitas referências, né? Em alusão ao autismo. Né? É uma bandeira que a gente hoje tem levantado, defendido, porque precisamos entender e acolher, né? E incluir. Então, hoje o quadro Em Sintonia com a doutora Wellen Cavalcante é exatamente sobre isso. Então, se você tem alguém na família, alguém conhecido, ou que você não tenha, mas com certeza em algum lugar, em algum ambiente que você frequenta, existem pessoas com autismo. E nós precisamos saber como falar, como nos relacionar, como incluir, como acolher, como viver bem, em harmonia com todos, porque assim é o que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, agora, com a doutora Wellen Cavalcante, o quadro Em Sintonia. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Em Sintonia com Femininas. Hoje nós vamos falar sobre Abril Azul. O Abril Azul é destinado desde 2007 pela ONU a um mês onde nós falamos, conhecemos e entendemos melhor sobre aquilo que nós chamamos comumente de TEA. Você sabe o que é TEA? TEA significa transtorno do aspecto autista. O transtorno do aspecto autista, como o próprio nome diz, é um aspecto onde algumas pessoas da nossa sociedade, elas são condicionadas a terem determinadas características para serem consideradas autistas.
Observe o que eu disse. Eu disse que é uma condição, não é uma doença. O autismo não é uma doença, é uma condição. Não existe cura para o autismo. Existe um acompanhamento multiprofissional especializado, aonde vai, a partir das características daquele indivíduo, desenvolver algumas habilidades que são importantes para que essas pessoas tenham independência, autonomia e qualidade de vida. É importante nós entendermos que o autismo já pode ser observado desde a primeira infância. O diagnóstico muitas vezes vem a partir dos 3 anos e meio, mas antes dessa idade nós já conseguimos observar algumas características que possivelmente podem ser um dos critérios para fechar o diagnóstico. Por isso a importância dos pais responsáveis fazerem os acompanhamentos regularmente como necessário das suas crianças com o pediatra. O pediatra, assim como a família, vai identificar se algumas características que a criança está apresentando possivelmente pode estar relacionada ao autismo. E aí vai encaminhar para o neuropediatra. O neuropediatra vai fazer a avaliação que for necessária e encaminhar para a equipe multiprofissional, onde teremos psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e muitos outros profissionais que fazem parte desse time do acompanhamento das pessoas com TEA. É importante nós entendermos que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor serão os avanços desse processo de desenvolvimento. Existe um processo que se chama estimulação precoce, e esse processo é fundamental para que você consiga identificar desde os primeiros anos de vida algumas limitações do seu filho, da sua filha, do seu neto, do seu afilhado, do seu sobrinho, do filho do seu amigo. É importante porque essas famílias já serão direcionadas por essa equipe de profissionais desde muito cedo em como estimular para que essas crianças se tornem adultos que vivam de forma independente e autônoma. Mas é importante também nós observarmos que existem outras fases de diagnóstico, que é de uma maneira mais tardia. Existem alguns comportamentos que nós já conseguimos entender sobre o que é atípico e o que é típico para aquela fase de desenvolvimento. E todas as vezes que você observar que alguns comportamentos dessa criança que você convive, você quanto familiar, quanto pai, quanto cuidador, não corresponde àquilo que é considerado típico, é importante procurar um especialista. É importante nós entendermos que o autismo é algo que é uma condição. Então, significa que essas pessoas precisam ser cada vez mais direcionadas dentro de um processo de acompanhamento para que elas tenham a qualidade de vida necessária. Pai, mãe, cuidador, o seu filho é autista? Tá tudo bem. Você só precisa ter convicção do diagnóstico e buscar os meios para que essa criança, esse adolescente e até mesmo esse adulto consiga ter os acompanhamentos que são necessários. É importante nós observarmos que não existe um autista igual. Por isso que é um aspecto. Significa que existem alguns autistas que têm altas habilidades de comunicação, interação social e existem outros que têm comprometimento e limitação. Por isso a importância de serem acompanhados por um especialista. Esse especialista vai encaminhar, orientar e direcionar, inclusive, as famílias de como lidar com essa condição. Eu quero dizer para vocês que o diagnóstico, ele é libertador, porque você vai ter o direcionamento e vai entender do que você precisa para que você tenha e viva essa jornada da melhor maneira possível. O aspecto autista, ele traz uma condição muito peculiar e muito particular para cada um. Então, não diagnostique o seu filho através da IA, do Google ou comparando ele com outras crianças. O autismo é algo específico de cada indivíduo que esteja dentro dessa condição. Por isso, o acompanhamento precisa ser feito de maneira tão particular e especializada. Escolas, igrejas, meios onde as pessoas socializam, têm uma atenção especial para adaptar os seus espaços para que essas pessoas sejam acolhidas da melhor maneira possível. Não existe outra maneira de nós cuidarmos das pessoas com essa condição que não seja o respeito, que não seja o afeto e que não seja a adaptabilidade. Essas pessoas precisam ser acolhidas juntamente com suas famílias para que elas entendam que elas fazem parte desse mundo e que elas são a imagem e semelhança de Deus quanto qualquer um de nós. Então,
A cura do autismo é uma só: o respeito. E por isso eu digo a vocês, aprendam, leiam e buscam cada vez mais informações sobre esse tema. Será o caminho que nós precisamos para que essas pessoas e essas famílias entendam que elas são tão importantes quanto qualquer um outro ser humano desta terra. Então, até breve, nos vemos em sintonia. Voltamos. Que sabedoria, que mulher sábia, né, Elines? Exatamente. Muito importante tudo isso que ela falou, que ela compartilhou conosco, viu? Principalmente é o amor. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. Nós merecemos ser amados, ser cuidados e ser respeitados. Exatamente, né? O mandamento amar ao próximo como a ti mesmo é ao próximo. Não importa quem seja, não importa a cor da pele, não importa a idade, não importa como a pessoa é. Mas ela é filha de Deus, assim como você, assim como nós. Então devemos amar e respeitar, como falou a Gabi agora mesmo. Estamos finalizando o nosso programa. Queremos agradecer a nossa convidada especial. Muito obrigada, pastora, pelo nosso convite. Querida pastora, por amiga. aceitar. Que testemunho maravilhoso, que voz maravilhosa. Siga ela no Instagram. Se você puder falar o seu Instagram agora para quem está nos assistindo, poder seguir. E obrigada, só temos gratidão pela sua vida. Eu que agradeço, eu estou encantada com esse carinho de vocês e o talento, gente, talento. Eu falei para elas aqui, parece que nós estamos cercados de um batalhão de mulheres. E olha só, a Gabi, pastora Gabi, pastora Elines, e parabéns pelo programa, vocês são topíssimas. Obrigada. E o meu Instagram é cantora Neivane Barata, ou Barata Neivane, eu não lembro, desculpa, mas está bem facinho de achar, e eu agradeço, né, todo esse imenso carinho de vocês, parabéns pelo programa. Femininas. Cantora Neivane Oficial. Olha aí. Gente, Foi mudado. Que programa maravilhoso, mais uma vez, obrigada, Neivane, Amém. Gratidão. Eu que agradeço. E você que está aí em casa, não deixa de compartilhar esse programa. Assim como ele abençoou a sua vida, ele vai abençoar a vida daquela pessoa que você conhece. Então encaminha o link do YouTube. Fala para a pessoa, olha, se você não conseguiu assistir hoje, sábado, 4 da tarde, mas terça-feira às 22 horas tem reprise. Então coloca a pessoa para assistir também. É uma forma de você evangelizar, uma forma de você levar o amor de Deus a tantas outras pessoas. Então, não importa os desafios. Não importa as circunstâncias. Fé, meninas! Tchau, tchau!